Olá, meus amigos, minhas amigas, game educadores, game educadoras, tudo bem com vocês? Vamos para essa nossa aula de hoje fazer um grande resumo dos 4 pilares do jogo de diversão, que serão e que são os pilares para nós podermos construir jogos de aprendizagem e gamificações. Lembre-se sempre, quem não entende como funciona um jogo terá muita dificuldade para construir jogos de aprendizagem e gamificação. Então, a aula de hoje é um resumo, porque nós já passamos pelos 4 pilares, né? Pela meta, pela dinâmica, pela mecânica e pelos elementos. Eu vou fazer uma análise dos 4 pilares de 2 jogos que eu estou compartilhando com vocês, para nós ter agora uma visão geral, porque nas nossas aulas nós estávamos vendo um por um, ok? Então o objetivo dessa aula é fazer a síntese dos 4 pilares do jogo de diversão. Começando, meus queridos, por esse joguinho muito simples aqui, ó, pelo dominó. Vamos entender como que o dominó se estrutura, se organiza, quais são suas regras, qual que é a sua meta, porque vocês já viram em outros espaços muitos jogos de aprendizagem utilizando como base a estrutura do dominó, peças de encaixe, que esse é o jogo do dominó, encaixar peças, né? Vamos ver juntos isso? Eu vou utilizar aqui, ó, deixa eu ver se está aparecendo bem para vocês, ó. Vou utilizar o canvas que eu fiz. Vamos começar aqui pelo verdinho, fica meio amarelo aí na página para vocês, né, no vídeo. Mas vamos começar pela meta do dominó. O que é a meta? A meta é o estado da vitória. Quando é que eu ganho o jogo, né? Quando que eu sei que eu ganhei? Encaixar as peças antes dos adversários. Então, no jogo de dominó, nós já vamos ver nas regras, cada um começa com 7 peças. Quem é que ganha o jogo? É quem larga as 7 peças primeiro na mesa. Ok? Então, quem encaixa essas peças primeiro na mesa, melhor dizendo, né? Então, a meta do jogo do dominó é encaixar peças. Número 5 com o número 5 e assim por diante, 2 com 2, 3 com 3. E você vai, então, largando as peças na mesa. Quem ganha? Quem larga as peças primeiro. Tá? Tudo o resto é mecânica e dinâmica e elementos. O estado da vitória é simples assim. Eu tenho 7 peças, todo mundo tem 7 peças. Quem larga primeiro na mesa ganha. Beleza? Esse é o estado da vitória, a meta do jogo do dominó. Veja que esta meta de jogo a gente pode usar para vários jogos onde nós trabalhamos com peças, com cartas, que é terminar, largar primeiro, encaixar primeiro essas peças. Não só no jogo de dominó. Se no jogo de dominó isso é cativante, isso é envolvente, tente pensar o seguinte: como que eu posso utilizar essa meta para ser um impulso para um jogo de aprendizagem que eu estou querendo? Lembra que o nosso olhar está sempre por cima do jogo de aprendizagem, não é? Por cima do jogo de diversão. Nós queremos olhar para o jogo de aprendizagem, para a gamificação. Então, perceba, nós não estamos estudando isso aqui juntos por estudar, para entender como é que funciona um jogo. Não, é para a gente entender como é que funciona o jogo, para nós poder usar nos nossos jogos de aprendizagem. Então, você precisa entender essa estrutura, compreender ela com este olhar. Por que esta meta funciona no dominó? É porque, de alguma maneira, ela impulsiona os jogadores e as jogadoras a se envolver com o jogo. Então, você pode pegar essa informação. Olha, terminar peças, cartas que se tem na mão num jogo é um elemento que atrai as pessoas para jogar. Tá bem? Então, fica aqui a meta do jogo do dominó. E aí tem a dinâmica do dominó. Alinhamento. As peças precisam ficar alinhadas. A gente constrói, né, uma cobrinha de peças. Às vezes a gente dobra conforme a mesa, conforme vai ficando grande. Tem os carnelhões que ficam de lado, né? A gente usa eles na diagonal. Então veja, o alinhamento é uma dinâmica central. É o que eu tenho que fazer para ganhar. Preciso alinhar as peças. Eu conecto uma na outra pelo número. Vou mostrar aqui duas, ó. O 5 com o 5.
Tô olhando aqui no meu retorno. Ó, eu não vou fazer isso aqui, né? Eu vou botar aqui. E esta é a regra, eu só posso encaixar aqui assim. A única peça que eu encaixo de lado são os dobrões ou carrilhões, né? Aqui, ó. Veja, este movimento de encaixe já é uma estética, que nós já vamos ver que é um elemento do dominó. Segunda coisa, correspondência. Tá? O que é a correspondência? Eu não posso encaixar, deixa eu mostrar aqui, o 5 com o 3. Olha, esse aqui, lembra que eu comentei que é colorido, dá para jogar com as cores também, né? Já me faz pensar no dominó das cores, automaticamente, né? Para a criançada do ensino básico. Olha só, você pode trabalhar o vermelho com vermelho, não precisa ser números, simplesmente as cores, né? Esse dominó me dá essa ideia. Então eu não encaixo assim. Essa correspondência já é uma dinâmica. Eu tenho que encaixar as peças correspondentes. Tá? Então, esses dois elementos, essas duas dinâmicas, são as que eu anotei para o dominó. Dá para vocês verem aqui? Alinhamento, correspondência. Tá? Pensa comigo, gente. Se alinhar peças, correspondê-las, 5 com 5, 3 com 3, é algo que cativa as pessoas, como que nós podemos utilizar correspondência e alinhamento em nossos jogos de aprendizagem? Você vai trabalhar com peças, você vai trabalhar com cartas, com cartões, você vai trabalhar com que elementos que as pessoas, os teus jogadores podem pegar na mão para que eles alinhem e assim vão aprendendo alguma coisa. Por que o alinhamento engaja? Porque aqui tem uma questão de aleatoriedade, né? Eu nunca sei que peça os outros adversários têm. Então, eu fico pensando, bom, será que na minha vez as peças que eu tenho vão encaixar? Essa é a sensação que o dominó vai gerar nas pessoas, né? Essa é a reação emocional. Quando chegar a minha vez, será que eu vou ter peça correspondente? Será que eu vou ter peça para alinhar? Por quê? Porque a regra é alinhamento e correspondência, né? Eu preciso colocar alinhado e correspondente, beleza? E depois, então, as nossas mecânicas, ou seja, as regras. 7 peças por jogador, começa com o 6-6, né, que é o dobrão, ou o maior dobrão. Se a gente está jogando em 2 ou em 3, que sobram peças para pescar no monte, o maior dobrão é o que começa. A gente vai se perguntar, alguém tem o 6-6? Não, então é o 5-5. Não, então é o 4-4. Tá? Coloca uma peça por vez, então não é colocar todas as que eu tenho em sequência, poderia ser uma outra alternativa. Né? Se nenhuma encaixa, passa a vez. Se a gente está jogando em 4, se a gente está jogando em 3 ou 2, dá para pescar até encontrar uma peça que possa se alinhar, que corresponda à sequência. O que já aumenta as minhas peças na mão e reduz a minha chance de ganhar antes dos adversários. Vejam como o jogo simples, como é o dominó, tem toda uma estrutura que te envolve, que te faz, cada vez que a gente pesca, vocês que já jogaram dominó sabem, cada vez que eu pesco no monte, eu sei que eu estou mais longe da vitória. Por quê? Porque eu tenho mais peças para colocar na mesa. Não é assim? A gente não torce para a primeira que a gente pescar, já encaixar, já seguir uma sequência? Gente, vejam a simplicidade do dominó e quanto ele é cativante. Por que é um jogo tão simples, mas tão disseminado mundo afora? É um jogo fácil de jogar, não exige muita coisa, né? Basicamente essas peças. Hoje você compra dominós de plástico baratíssimos. Baratíssimos, né? Esse aqui é um pouquinho mais refinado, um plástico talvez um pouco mais cuidado, colorido. Tem uma caixinha de metal, por quê? Porque como eu gosto de jogo, eu acabei comprando alguma coisinha melhor. Mas tem joguinho, acho que por 5, 10 reais, tem isso. Tá? Então essas são as mecânicas. Pense o seguinte, essas regras que eu anotei, 7 peças por jogador, começa com carrilhão, coloca uma peça por vez, se não encaixa nenhuma passa a vez, é isso que torna o jogo envolvente. São regras simples. Lembra que nós falamos na aula das regras, da mecânica? Comece sempre com regras simples. Não deixe um jogo que você for criar muito complexo. Isso vai
desestimular a participação, desestimula a pessoa a ficar no jogo, a querer voltar para o jogo. Tá? Então pense em regras simples. E por fim, os elementos que compõem o dominó. As peças, por óbvio, né? Ainda mais se forem assim, coloridinhas, né? Se forem com esse toque, olha, esse barulhinho, né? Tem o elemento da sorte, a gente embaralha as peças antes de pescar 7 cada uma para começar o jogo. Então nós não sabemos o que nós vamos pegar, nós não sabemos o que o colega tem na mão, nós não sabemos o que vai ter para a gente encaixar na nossa vez de jogar. Tá? Então tem a sorte. A gente chama também de aleatoriedade, né? Isso é cativante. E a competição e o alinhamento são os elementos fundamentais. Vejam, um jogo simplíssimo como o dominó, e nós estamos aqui fazendo altas reflexões sobre o jogo. Esses elementos aqui, ligados à dinâmica, à mecânica e à meta desse jogo aqui, dão ideias quase infinitas de criação de jogo utilizando essa estrutura do dominó. Pode ser cores. Eu já vi dominó de formas, quadrados, círculos, triângulos, né, para as crianças menores. Já vi dominó só de cores, né, amarelo, verde, para as crianças encaixando as cores, para elas perceberem, né, a diferença das cores, conhecerem as cores. Já vi dominó da matemática, em vez de ter o 2 aqui, ó, tinha ou 1 mais 1, 4 menos 2, e podia encaixar o 1 mais 1 com 4 menos 2. Por quê? Porque a resposta é 2. E aí você pode aumentar a complexidade disso. Um que vai sair do nosso livro no ano que vem é com frações. Muito difícil, inclusive. Então, veja, você pode dar grau de dificuldade a depender do que você quer produzir, o que você quer ensinar, o que você quer que as pessoas dominem de conceitos e de habilidades novas a partir dessa estrutura muito simples do dominó. Beleza? Faz aí o teu, faz de ponta a ponta no teu Canva para que você consiga enxergar tudo isso e depois que terminar, comece a olhar, como é que isso pode ser útil no meu jogo de aprendizagem? Como é que essa dinâmica eu posso usar ela na minha gamificação? Porque é esse olhar que eu quero de vocês agora, tá? É esse olhar que nós aqui da comunidade precisamos ter, esse olhar avançado. Nós não estamos aqui para ficar, né, simplesmente esperando que o coleguinha compartilhe um jogo com a gente. Nós estamos aqui para aprender a criar, tá bem? Nós vamos começar a fazer isso de agora para frente. O outro jogo, antes de eu começar aqui, é a canastra, que é um jogo de baralho. Olha o tamanho do baralho da canastra, aqui, ó. Olha isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Por quê? Porque são 2 baralhos que ele necessita. Né? Então são 104 cartas, mais 4 coringas, 108 cartas. Tenho aqui na minha mão. 108 cartas, ó. Olha quanta carta. Né? É fantástico. Então todas as cartas para jogar canastra estão dobradas. Eu tenho 2 as de copas, 2 reis de ouro, 2 de todos. Tá? O que cria uma dinâmica fantástica. Você pode estar vendo uma carta na mesa e você sabe que existe outra. Ou está na mão dos adversários, ou do teu companheiro de jogo, ou ainda no monte para ser pescado. É fantástico. Eu gosto muito desse jogo porque ele tem umas regras bem bacanas. Tá? Qual é que é a meta do jogo da canastra? Fazer 4.000 pontos. Porque é um jogo que a gente conta ponto pelas cartas. Quando se termina cada rodada. Ganha o jogo quem faz 4.000 pontos. Tá? Simples assim. Veja, eu gosto de falar da meta especialmente. Se fazer 4.000 pontos pega a gente para jogar canastra, que tipo de pontuação que a gente pode usar nos jogos com cartas e cartões para você engajar os teus alunos e tuas alunas? Estou pensando aqui, na canastra é fazer 4.000 pontos. No teu jogo pode ser fazer 100 pontos, pode ser fazer 10 pontos. Lembram das gincanas?
que é um grande jogo com várias etapas, com várias tarefas a serem cumpridas, quem que ganha a gincana? Normalmente quem faz mais pontos. Porque cada tarefa entregue vai valer uma quantidade de pontos. Então, essa meta de fazer uma quantia de pontos impulsiona as pessoas a jogar. Por quê? Porque elas vão enxergando nos seus adversários quem está indo mais perto da vitória. Isso gera uma sensação, né, de competição, estimula a competição e faz com que as pessoas se envolvam no jogo. Então, se você está trabalhando com uma turma e você coloca como meta do teu jogo de aprendizagem ou da tua gamificação fazer tantos pontos e você tem um placar onde está todo mundo acompanhando o crescimento da pontuação, com certeza as pessoas vão se estimular, tá bem? Qual é que é a dinâmica central da canastra? Coleção, superar oponentes. Coleção, por quê? Porque na canastra nós temos que fazer sequências de cartas. De até uma canastra ela tem 7 cartas. Então eu vou mostrar para vocês o que seria uma canastra aqui. Eu vou compor rapidinho. Tá? Uma canastra tem que ter 7 cartas. Então, enquanto não tiver 7, 3, 5, 7 cartas, eu não tenho uma canastra. Eu não posso, inclusive, nem bater o jogo. Quem já jogou canastra sabe. Vou fazer com coringa aqui. Né? Quem não jogou, se um dia tu jogar, você vai ver, é viciante. Cadê as cartas de espada? Falta 8. Passei. Essa dinâmica de você juntar cartas numa sequência é muito envolvente. Será que não tem uma carta aqui? Aqui. Olha só. 3, 6, 7. Isso aqui é um objetivo do meu jogo. Ó. Do 8 ao Ás. Tá? 8, 9, 10, 11, 12, 13 e o Ás, que é 14 ou a outra ponta, né? Enquanto eu não tiver isso na mesa, ou com um coringa no lugar de alguma das cartas do meio, deixa eu ver aqui para aparecer para vocês, aqui, ó. Tá? Eu não posso bater, eu preciso fazer a coleção das cartas certas. Vejam, olha o que acontece aqui no verso das minhas cartas. Ó, eu tenho cartas azuis e vermelhas. Por quê? Porque lembra que eu disse que eu estou usando 2 baralhos. Isso aqui ajuda a confundir os meus adversários. Eles não têm certeza. Está muita luz aqui. Eles não têm certeza se isso aqui é uma sequência de cartas por uma canastra ou não. Não tem como saber. Então, esse é um elemento que nós já vamos ver lá na frente. Tá? Colecionar é isso. Pensa junto comigo. Como que você pode usar coleção, que é essa sequência de peças, de cartas, de objetos, de peças, de cartões, de moedas, de símbolos. Como você pode usar sequências, coleção disso no teu jogo de aprendizagem? Porque fazer uma sequência de 7 cartas numa sequência crescente e decrescente na canastra é extremamente envolvente. É extremamente engajador. Então, nós temos que pensar como que a gente usa isso, essa dinâmica aqui da coleção no nosso jogo de aprendizagem. Tá? Como é que eu uso a superação dos oponentes? Porque ou eu jogo contra alguém, ou nós jogamos em dupla na canastra. Então, como é que eu uso a superação dos oponentes no meu jogo de aprendizagem? Como é que eu consigo trabalhar o elemento da competição de forma sadia? Porque nós aqui no Jogando Canastra, a gente não fica inimigo de quem a gente ganha e de quando a gente perde. Mas a gente se envolve, por quê? Porque superar o oponente é cativante, é divertido, é gostoso. Tá? Então pensa nisso. Vocês estão entendendo a lógica desta nossa aula de hoje? Ela quer estimular vocês a pegar cada um dos 4 pilares do jogo de diversão e fazer agora sim a transposição para os jogos de aprendizagem. Nós vamos começar na próxima semana. Olha a quantidade de regras que tem aqui, ó, numa canastra. É um jogo mais complexo que o dominó, tá?
Não quer dizer que seja extremamente difícil, mas tem já crianças pequenas não conseguem jogar canastra. É muita regra para elas decorar, aprender e usar. Já uma gurizada de 10 anos, 12 para cima, já joga com mais facilidade. A partir dos 15, já joga com estratégia. Já compreende o movimento das cartas possíveis, porque são só 108. É bastante? Claro que é, mas são 4 sequências iguais nessa 108. E elas se repetem 2 vezes. Então, quando você consegue enxergar a simplicidade dentro do contexto de 108 cartas, quando? Quando você tem noção disso. Com 12, 13, 14, 15 anos a gente consegue entender. Ah, são 108 cartas. Mas, no fim das contas, são 4 sequências de 1, do 1 ao 12. 10, 11, 12, 13. Do 1 ao 13. Do AIS ao 13. Tá entendendo? E as últimas 3 cartas são as figuras. O J, o Q e o K. E o A, que é o AIS, que é o 1. Então, esta estrutura mais complexa pode ser usada por você no jogo de aprendizagem? Numa gamificação? Claro que sim. Digo mais, deve. Porém, você não pode fazer isso com criancinhas muito pequenas. Se você está no ensino superior, você pode compartilhar jogos muito mais complexos. Se você está dando aula para o ensino médio, você pode trabalhar com jogos mais complexos. Você não precisa simplificar muito, até porque neste estágio as pessoas não querem tanta simplicidade. Elas não vão se envolver com jogos muito simples. Elas não vão se engajar com jogos muito simples. Jogos que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regras. Talvez se eu quisesse refinar, poderia chegar a 12, 14 post-its. Já são suficientes para a gente ter um jogo mais complexo. Olha aqui, ó. Tá? São essas 8 aqui. Então veja, o nível de complexidade das regras vai depender de com que tipo de aluno você está trabalhando. Muita gente me pergunta, dá para usar a gamificação em banho na universidade, no ensino superior? É claro que dá. É claro, se você não se ligou, veja a entrevista com o Raul Buzarello, ele fala sobre isso. Eu uso nas minhas turmas de pós-graduação. Eu uso. O Buzarello usa também nas turmas de pós, no ensino superior. Gente, é tranquilo, tá? E aí, o que tem que ser quando tem mais regras, quando você tem um jogo mais complexo? Tem que ter regras claras. Sabe? Você pode ter uma folhinha com elas escritas para as pessoas acompanharem nas primeiras vezes que estão jogando. Tá? Depois elas vão decorando, vão aprendendo, vão dominando o jogo. Tá? E aí avançam com mais facilidade. Para fechar o nosso vídeo e compreender isso e conversar um pouquinho, quais são os elementos que compõem o jogo da canastra? Quais são os elementos? Ó, competição, estética e sorte. Competição porque a gente joga um contra o outro. Estética, porque olha só essa cartinha aqui, ó. Olha que bonitinha. É o Joker, ou o Coringa, é um pinguim. Né? Olha essa carta aqui, ó. Olha que linda. Cheia de corações, é vermelha. Mas olha isso aqui, é um 9 também. Olha, 9 de bastos, né? De paus. Só já é diferente, já é preta. Então tem uma estética, o baralho, né? Que é cativante. Olha essa carta aqui, ó. Vocês conhecem o baralho, eu sei, mas estou mostrando porque vejam a variedade. Talvez, antes desse curso, antes desse módulo dos jogos, você não estava se dando conta da diversidade de informações e de coisas envolvidas num baralho, num dominó, né? No jogo do War, no jogo de Cinco Marias, toda a lista que vocês fizeram de jogos para analisar. Então, nós temos que ficar agora mais atento. Agora o nosso olhar está clínico. Ele está dissecando jogos. Ele está entendendo que aquele elemento da cor, da figura, da mudança dos símbolos dos 4 naipes, isso são elementos que compõem a estética do jogo. E é isso que faz o jogo envolvente. Então, como é que eu uso o elemento estético para pegar os meus jogadores e minhas jogadoras, que são os meus alunos e as minhas alunas?
O que eu preciso criar? O que eu preciso desenhar? Nós vamos ter uma aula nos nossos próximos módulos sobre como olhar para o jogador, tá bem? Não quero me estender demais aqui. Tem as figuras, o K, o Q, o J, os ases, né? Tem expressões populares com os ases, né? Tem a carta coringa, acabei de mostrar. Tem o baralho com 4 naipes. Então vejam, estou olhando para o dominó, estou olhando para o baralho e estou levantando uma série de elementos, coisas, cores, formas, tudo que vai municiando a gente agora para a gente começar a produzir jogo de aprendizagem e gamificação. É muito importante que se você está vendo essa aula agora e porventura não viu as 4 aulas deste módulo 1, que trabalha a meta, a dinâmica, a mecânica e os elementos, é muito importante que você volte e veja. Queridos, queridas, eu arrisco dizer, você não vai conseguir navegar no módulo 2, 3 e 4 para frente aqui, se o módulo de jogo de diversão não estiver claro. Ah, Ivone, mas eu não quero fazer jogo de diversão. Eu quero fazer jogo de aprendizagem. Eu sei. Mas se você não domina a estrutura dos jogos que nós estamos dissecando pelo jogo de diversão, você não vai conseguir fazer jogo de aprendizagem. Por quê? Porque eu não vou refazer essas 4 aulas dentro dos próximos módulos. Eu vou partir do pressuposto que vocês entenderam a partir desse módulo 1. Tá bem? Esse é o jogo da nossa comunidade. E mais, vocês compartilharam ao longo desse módulo 1, 2 ou 3 jogos que vocês dissecaram. Vocês compartilharam as metas, as dinâmicas, as mecânicas e os elementos. Nós estamos juntando, compilando tudo que vocês compartilharam e vamos produzir um e-book do módulo. Para quê? Para que você veja no e-book mais do que as metas dos jogos que você identificou. Você vai ver outras metas, várias outras. Você vai ver outras dinâmicas. Para quê? Para ter ideias de dinâmica, para ter ideias de meta. Você vai ver várias mecânicas, ou seja, as regras de outros jogos. Jogos de tabuleiro, jogos de carta, jogos que tem peça, jogos que é só com o corpo. Jogo que vai utilizar de outros elementos, tá? Outros componentes, melhor dizendo. E aí você vai ter ideias a partir disso. Gente, eu quero dizer, esse é o valor de nós estarmos numa comunidade e não num curso que tem início, meio e fim. Aqui na nossa comunidade nós vamos produzindo. Nós podemos, inclusive, voltar ao módulo 1 depois nós estarmos lá na frente, para resgatar os elementos que compõem o jogo, os 4 pilares. Para quê? Para refrescar nossa memória, para mais maduros voltar à carga e construir mais metas, mais dinâmicas, mais mecânicas, mais elementos. Então nós podemos fazer isso. Depende só de nós querermos. Tá? Então é assim que nós vamos produzindo junto aqui na comunidade. Tá? E eu estou dizendo isso para que você, a partir desta aula, se por acaso você ainda não deixou o teu comentário nas 4 aulas da meta, da dinâmica, da mecânica e dos elementos, volte nessas aulas e deixe os teus comentários com as metas do teu jogo, com as dinâmicas do teu jogo, com as mecânicas e os elementos do jogo que você está analisando. Porque se você deixando isso lá, isso engrossa ainda mais o caldo do e-book do módulo 1, que todos vocês vão receber aqui para baixar gratuitamente, obviamente. Tá? E vão poder usar isso de insumo para o módulo 2, módulo 3 e assim por diante. Então, faça esse favor para você e para a nossa comunidade. Compartilhe os elementos, os 4 pilares dos jogos que você está analisando, que você está desconstruindo. Compartilhe para que a gente tenha um e-book riquíssimo, que vai ser, vocês vão ver, muito útil para a vida inteira de vocês. Tá? A partir deste momento, nós estamos construindo, modelando uma nova vida de vocês enquanto educadores e educadoras. Nós estamos modelando a inserção consistente de vocês enquanto game educadores, game educadoras. É isso que eu quero construir com vocês aqui na comunidade.
Eu quero construir game educadores, game educadoras, não pessoas que entendem como funciona um jogo. Não! Vocês vão pegar isso e vão jogar para dentro do espaço pedagógico de vocês, para dentro das atividades pedagógicas. Vocês vão reconstruir as aulas a partir dos conteúdos. Vocês vão começar a intuir jogos e gamificações o tempo inteiro. Por quê? Porque a mente de vocês vai ser agora uma mente gamificada, game educada. Tá bem? É isso que a gente quer, beleza? Feita esta síntese, eu vou reconvidar vocês agora. Volte para a aula 1, 2, 3 e 4, que são da meta, da dinâmica da mecânica dos elementos, e contribua com a comunidade, porque isso volta para você multiplicado por 100. Tá? Faça isso se você ainda não fez, tá bem? E aí, a gente vai ter um e-book show de bola. E semana que vem, nós temos uma entrevista que fecha esse módulo com um especialista em jogos. Tá? E aí depois nós vamos trabalhar, a gente quer entregar em 15 a 30 dias o e-book acabadinho, bem bonitinho, do módulo 1 para vocês. Beleza? Tamo junto? Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui embaixo na aba dos comentários, tá? Que daí eu vou fazer também uma aula extra, tá? Que não estava no plano, só de perguntas e respostas. Eu estou juntando todas as perguntas que vocês estão deixando nas aulas e por módulo eu vou fazer uma aula como esta, gravada, respondendo todas as perguntas possíveis, as que eu sei, obviamente, né? Mas dialogando com vocês sobre as respostas possíveis para as perguntas que vocês têm deixado em cada uma das aulas. Vou fazer isso módulo a módulo, tá? Não aula por aula, tá? Cada módulo vai ter uma aula síntese como essa e uma aula que responde as perguntas que vocês deixaram. Assim a gente fecha sem deixar nenhuma ponta solta para a gente poder avançar com qualidade. Show de bola? Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.